Foi postado uma vez num vídeo de uma menina de uns 10 anos nua no Facebook, onde um monte de gente estava criticando, compartilhando e comentando. Nisso começou a divulgar muito vídeo em vez das pessoas denunciarem. Com isso surgiu a ideia de criar uma campanha contra o consumo de pornografia infantil na internet. A gente propôs para o jornal Sensacionalista fazer uma campanha assinar a campanha junto com a nossa ONG, em que a gente criasse uma notícia falsa de uma menina supostamente de 12 anos que tinha posado nua, colocado silicone, para arrecadar dinheiro para poder viajar à Disney. Totalmente fantasiosa a matéria, para poder atrair cliques, e no final da matéria também tinha um link para fotos, onde eles supostamente veriam as fotos, mas na verdade passava a mensagem da campanha. O Sensacionalista é um site de humor que usa a linguagem jornalística para fazer humor. Então, a gente publica notícias fictícias, mas ele não é um site de espalhar boato, ele não é um site de criação de notícia falsa com outro fim que não seja humorístico. Desde o começo a gente sabia que a gente não podia acreditar nos e-mails que recebiam dizendo que a gente ia ficar rico repassando e-mail. Meu nome é Sérgio Vinícius, eu sou dono, aqui dentre aspas, eu sou jornalista, que a gente apura muito. Mas aqui a gente apura muito por dois motivos. Um é porque, assim, como a gente trabalha muito com tecnologia, a gente viu crescer todos os sites do Brasil. Por exemplo, eu trabalho com jornalismo e tecnologia desde 96, 97, mais ou menos. A gente sempre teve essa preocupação de não acreditar nas coisas que a gente via na internet, né? Assim, por exemplo, tudo que minha mãe vê, meu pai, eles acham que é verdade porque está na internet. Eu tinha publicado na noite do dia 4 e na manhã do dia 5 já tinha 5 compartilhamentos. Quando se passou mais 2 horas e tinha chegado a 500 pessoas compartilhando, eu falei, pera, tá algo errado. Então eu cometi o crime capital, que foi clicar nos compartilhamentos e ver o que as pessoas estavam falando. E aí eu comecei a ver as pessoas xingando o G1, xingando o governo, xingando o PT. E quando eu vi que o povo estava começando a procurar alvo para ódio numa brincadeira, eu vi que a situação tinha perdido no meu controle. O que mudou agora foi só o meio, né? O que era espalhado por e-mail, agora é espalhado pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp agora, né? Tem muita coisa antiga que circulava em 2002, para agora começou a aparecer de novo no WhatsApp, como se fosse novidade, né? Mas assim, as pessoas têm muita pressa. Hoje em dia, muito mais do que antigamente. As pessoas querem dar uma lidinha no título da matéria, dar uma olhadinha nas fotos, nas imagens, e já sai compartilhando, falando, nossa, que absurdo, olha só, como pode uma coisa dessa, isso não pode acontecer. Então eu acredito que a pressa é uma das verdadeiras amigas aí da disseminação de farsas da internet. Na verdade, a capacidade de se espalhar boatos está totalmente ligada na capacidade de se criar informação na internet. Hoje você pode falar em Facebook e você publica uma informação para 500 pessoas ou 1000 pessoas, dependendo de quantos amigos você tem. WhatsApp, você pode participar de vários grupos e disseminar informação para 100 pessoas em cada grupo. Ou seja, está muito mais fácil hoje você passar uma informação para muitas pessoas do que antigamente, quando você tinha que passar do boca a boca ou mesmo numa roda de conversa. Hoje em dia existe aquela briga até de diploma de jornalista ou não. Por quê? Porque tem as pessoas que assinam o jornal, a revista, como eu falei, os meios impressos, você sofre de qualquer forma, você consegue saber quem foi o jornalista, e você consegue processar quem passou essa notícia falsa. Na internet, hoje em dia, qualquer um pode montar um site ou blog, o que acaba dificultando um pouco isso. Algumas pessoas falam com orgulho, eu não leio o jornal, eu só confio no sensacionalista. É muito triste isso, porque, na verdade, a imprensa, eu trabalhei durante 20 anos em jornais e revistas. O jornalista está sujeito a errar como qualquer outro profissional. Médicos erram, bombeiros, policiais.
O jornalista ele pode ser induzido ao erro também, ele tá suscetível a isso. Eu trabalhei na Folha um tempo e nas todas as paredes da Folha tinha uns quadros gigantes escrito "não chute, cheque". Né, o que a gente vê muito hoje em dia é o lance de pessoas enganarem jornalistas de propósito. Né? Tipo, eu lembro de um cara que fingiu que era estudante do Enem, que chegou atrasado, tal. Agora não lembro se a Globo entrevistou ele. No dia seguinte ele publicou no Facebook, ó, enganei a Globo porque eu nem era do Enem e tal. Mas, pô, como é que o jornalista vai checar um negócio desse? A gente vê uma cultura de jornal e revista, onde para ser publicado uma coisa, eles buscam bastante fonte e que acaba gerando uma certa credibilidade. Como tem muitos veículos que têm plataforma online, eles acabaram passando um pouco de credibilidade para a internet. O que acabou acontecendo? Muita gente vê publicações de notícias e acaba achando que aquilo é verdadeiro. Na verdade, não é. A ideia do E-Farsa sempre foi de usar a própria internet como ferramenta para desmistificar as histórias que circulam nela. Né? A princípio, a minha pesquisa primária são os sites de busca. E eu vou através do Google, através do Bing, e aí eu acabo caindo no Wikipedia. Tem muita gente que não gosta de usar o Wikipedia, né? Às vezes não dá em nada. Às vezes eu acabo não descobrindo se aquilo é verdade ou não, eu nem publico. E era justamente para mostrar isso aí, que qualquer pessoa pode fazer isso, só tem um pouquinho de paciência. Mas é que a internet está tão rápida que as pessoas não querem ter o trabalho de ficar procurando, abrindo uma nova janela, ainda mais do celular, né? Abrir uma nova janela para pesquisar e tal. Não, olha lá, já publica, olha que absurdo, e já manda adiante. Mas a gente tem um caso, o ano passado, né? Um caso grave aí que aconteceu lá no Guarujá, né? Que uma moça foi espancada até a morte porque ela foi confundida, né, com uma pessoa que fazia bruxaria, um negócio assim, magia negra, e isso foi uma das consequências mais graves que eu já tinha presenciado, que eu tinha visto sobre o boato, porque até então os boatos não tinham tanta essa força de acabar com uma companhia, com uma empresa, ou matar uma pessoa, né? E esse foi um dos primeiros que eu presenciei, assim, que eu até publiquei lá no site, que um boato chegou a matar uma pessoa. Isso é uma coisa muito grave, né? Foi preso nesta madrugada o segundo suspeito de participar do linchamento de dona de casa Fabiana Maria de Jesus. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças que teve uma foto e um retrato falado publicados na página na internet Guarujá Alerta. O sentimento foi primeiro de revolta, absoluta revolta. Uma injustiça tremenda que fizeram com uma mãe de família, uma filha, uma esposa. Por conta de um boato criado na internet, um boato maldoso. Maldoso no sentido da irresponsabilidade. Quem criou o boato, o administrador da página que veiculou, criou e multiplicou violentamente esse boato, eu tenho certeza absoluta que não queria esse desfecho. Não queria a morte de Fabiane e não queria que ela fosse confundida com a suposta sequestradora que havia no Guarujá, que aliás, ponto. Não havia. Foi pelo Facebook, tinha a foto de uma mulher que ela estava sequestrando crianças no bairro. Inclusive foi falado que era no bairro da Vila Áurea, onde eu moro. Tudo bem, mas eu não dei muita importância para isso, né? Aí quando eu vim para o escritório, no outro dia, que o doutor Ayrton ligou e falou que não vinha para o escritório porque estava ajudando um amigo no Hospital Santa Amaro. Aí foi onde eu fiquei sabendo que tinham linchado a Fabiane de Jesus no Morrinho. Existem boatos feitos por maldade mesmo, para denegrir pessoas, ou gente que não busca fonte. Hoje em dia qualquer pessoa pode montar um blog, só que não tem aquela responsabilidade de repassar a notícia. Já estava lá no bairro falando dessa mulher que estava sequestrando criança. Aí eu fiquei preocupada com meus sobrinhos, né? Que eu tenho bastante sobrinhos lá na Vila Áurea. Com um clique você consegue passar uma informação verdadeira ou falsa a respeito de uma pessoa para milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas ou milhares de pessoas, que para reverter aquilo fica difícil, às vezes até impossível, a respeito daquela mentira ou até um fato verdadeiro que não precisava ser exposto. Então o advogado trabalha já há algum tempo, o advento da rede social, a força da rede social, principalmente o Facebook, nas questões de injúrias, calúnias, ofensas praticadas via a rede social. Eu publiquei depois por causa da consequência que teve, né? Porque até então, porque foi assim, foi muito rápido. Apareceu numa fanpage do Facebook e logo em seguida que apareceu nessa fanpage, que era de um jornal local do Guarujá,
Logo em seguida, acharam uma mulher na rua e ela parecia com essa mulher da foto. E aí ela foi espancada e tal. Foi muito rápido, foi tudo no mesmo dia. A fanpage tirou do ar aquela postagem e tal, mas aí já era tarde demais. E aí eu fiz uma publicação explicando como que aquilo aconteceu, né? Como que aquilo ocorreu. E uma coisa trágica. Não há crime, nosso arcabouço jurídico, né? No português claro, não existe no Código Penal ou numa lei específica uma conduta que seja compatível com a conduta dele que possa incriminá-lo. Ou seja, você abrir um site, abrir um perfil, uma página no Facebook, colocar o que você quiser, através de mentiras, e essa divulgação gerar uma comoção social, dessa comoção social gerar um tumulto que cause a lesão corporal, um dano ao patrimônio ou até um dano à vida de uma pessoa, como é o caso da Fabiane, não existe essa previsão legal. Tipificar, a gente chama no direito, o tipo penal. O tipo penal é o seguinte, é o que está escrito, matar alguém. Isso é o tipo penal, tirar a vida de alguém. Não existe o tipo penal para a conduta de quem cria um site, divulga uma mentira, ou até uma verdade, no caso dele foi uma mentira, com uma consequência tão ruim. E a gente fica, eu confesso, frustrado nesse sentido, porque ele também é uma peça nessa engrenagem da responsabilidade pela morte de Fabiane. Eu sou Ricardo Izar, sou deputado federal do PSD de São Paulo e tive de frente aí bastante na discussão do Marco Civil da internet. A gente foi muito contra o relator e hoje a gente vê que a gente tinha razão, que muita coisa do que foi aprovado no Marco Civil da internet está errado, não contempla diversos fatores, entre eles esse caso que a gente vai discutir. Eu fui procurado pelo advogado dela, o Ayrton Cinto, advogado da Fabiane, e dizendo que ele não tinha como penalizar, tipificar o crime da pessoa que colocou um fato inverídico na internet que ocasionou a morte da Fabiane. Então, a gente resolveu redigir esse projeto de lei que contempla exatamente isso, ele penaliza, ele criminaliza a prática de você veicular qualquer conteúdo que incite a violência contra a pessoa. Algumas pessoas entenderam que essa minha propositura e essa minha postura em relação a isso seria de censura. Pelo contrário, eu sou absolutamente avesso a qualquer tentativa de censura em qualquer medida. É que isso aqui precisa regulamentar. Precisa. Tanto é que houve, depois da nossa ação, da propositura desse projeto de lei, tudo isso serviu de forma didática, melhorou muito na região, não só no Guarujá, na região e no Guarujá, e creio que no Brasil inteiro. Diminuiu muito esses tipos de perfis sensacionalistas, fakes ou camuflados. O que me deixava triste, e até hoje me deixa triste, é que o desmentido não tem a mesma força que o boato, né? O boato, quando ele estoura, milhares de pessoas compartilham e tal, e depois o disclaimer, erramos, fica pequenininho ali embaixo. Alguns jornais deletam quando é online, tiram do ar, para ver se continua gerando lá clique e tal. E o desmentido não tem a mesma força. Isso era uma coisa que eu ficava muito triste, que eu queria que o desmentido tivesse a mesma força que o boato, né? Porque qual é a diferença entre o cara que fez a página, que juntou os nomes lá, juntou umas fotos, começou a colocar uns textos, do último que deu aquela paulada violenta na cabeça dela? A gente costuma desenhar um crime do início ao fim. E para saber se há responsabilidade, você retira uma parte desse filme do crime e vê se ele chega até o final. Se você tirar de todo esse cenário, toda essa história, o clique dele no Facebook, a Fabiane estaria hoje amamentando a filha dela, que completou 1 ano agora. Então ele é responsável sim. Mas qual medida? Ele criminalmente em nenhuma medida, porque não há lei que preveja o ato dele, a atitude dele como crime. Algumas teorias estão descrevendo o seguinte, que ao longo dos próximos 2 anos, a quantidade de informação que vai circular pela internet, ela é superior a toda a informação adquirida até hoje, retrospectivamente, na história da humanidade. Mas, que o contato com esta informação necessariamente não está virando um conhecimento. É como se as pessoas estivessem, no fundo, sendo bombardeadas com tanta informação
que esse estresse mental estaria contribuindo e colaborando, então, para o que eles estariam denominando aí da geração perdida. Então, alguns estudiosos começam a descrever que essa geração, que é a geração digital, que nasceu a partir de 1995 e que cresceu exposta a alguma tecnologia, alguma mídia, né, ela de fato vai criar pela primeira vez um descompasso, uma descontinuação, um hiato nesse processo das gerações posteriores serem melhores que as anteriores. Tanto que, se a gente for parar para pensar, as medidas mundiais de QI, em função de toda essa exposição, elas poderiam estar melhorando. Não, elas não estão. Elas estão estabilizadas e ou declinando. Então é como se o intelecto ele não estivesse sendo desenvolvido, apesar de todo este acesso. Muita gente é por desinformação. Como as mídias sociais tornam a gente um pouco mais dinâmico, mais acelerado, nós vemos esse tipo de uma notícia e nós muitas vezes nos damos o trabalho de clicar. Muitas vezes o próprio título e o lead dizem a informação que nós queremos. E como nós temos uma constante luta contra o relógio, temos esse instinto de eu vou compartilhar e talvez eu leia depois. Talvez. Então, se você vê a notícia e ela compartilha como que você quer passar, você não vai ler. É uma pena, mas acontece. Geralmente quem acredita, o pessoal já comenta falando assim, não acredito que você acreditou, é o estagiário, blá blá blá. Então o pessoal já comenta, já informando para as pessoas, assim. Teve vários casos que já aconteceram e tal. Mas como as piadas são muito, tipo, é difícil de acreditar, são poucas pessoas, não é todo mundo, assim. E já acreditaram em coisa muito, muito absurda, pode acreditar. A verdade é que o que eu estou chegando cada vez mais à conclusão é de que cada um acredita no que quer. Entendeu? Você já tem a sua convicção, você só quer alguém que venha repetir aquilo. Uma necessidade muito grande de aceitação, é como se essas pessoas precisassem assegurar de qualquer forma um lugar ao sol, na medida em que elas não têm um carro para mostrar, um bom almoço para dividir com os outros, um bom namorado, uma boa namorada, não trabalham em um local muito bacana, então eles plantam mentiras. Muitas vezes, obviamente que você tem quadros que estão por detrás, quadros de psicopatologia que podem muitas vezes alavancar esse tipo de situação, mas de uma maneira geral é movido por um sentimento de você, muitas vezes, já que você não consegue entrar, você vai criar alguma condição para ser visto. Cara, eu acho que é porque foge um pouco da realidade, entendeu? Eu acho que esse fato faz as pessoas gostarem tanto. Por isso que o Sensacionalista é um sucesso, sabe? Por isso que tem o Tabloide BR, que foi escrito pelo Não Salvo, o Cid, e também é um sucesso. Porque são notícias que que fogem da nossa realidade. Então as pessoas espalham aquilo ali porque, tipo, isso nunca aconteceria, mas, tipo, imagine se acontecesse, entendeu? Busca de sentido. Eu acho que, no fundo, as pessoas conhecem muito pouco a respeito delas mesmas. E na medida em que eu estou na internet escrevendo sobre mim mesmo, falando uma mentira, ou fazendo elogio, ou postando o prato maravilhoso que eu estou comendo, é como se aquilo te desse uma perspectiva indireta, claro, de você poder estar mais em contato com você mesmo. É como se as pessoas estivessem adormecidas ou anestesiadas. Então, essa tendência, na verdade, ela acaba sendo acentuada na internet, que no fundo, eu acho que isso começa a criar um padrão tão exagerado que a gente já começa a estudar como uma nova patologia do século XXI. Minha dica é, vai checar em lugar grande. Você está vendo notícia lá que a Folha deu, o Estadão deu, o Globo deu, o Correio Brasiliense deu, o outro deu, porra. Esse reuniu todo mundo e falou, vamos sacanear esse? Os barões da mídia, entendeu? Aí você descobre lá o Diário de Chapecozinho do Norte, e aí só ele deu, aí porra, isso é verdade? O Globo, a Folha, o Estadão, isso não é verdade, mas o Chapecozinho é verdade. Aí não dá, né, cara? A BBC deu que uma criança chinesa tinha ficado cega porque tiraram uma foto dela, tal, não sei o quê.
E todo mundo saiu compartilhando. E como é a BBC que dá? A BBC, o UOL assina a BBC, o G1 assina a BBC, todos os portais assinam a BBC. Então, a BBC deu, saiu em todos os portais. Aí você tá lá no Facebook, você vê um portal grande dando, você acredita e você sai compartilhando. E aí tem um site que chama iFarsa, assim. E ele falou, cara, era só dar uma pesquisada, eu entendo que tem a pressa e tal, mas o trabalho dele era só pela internet. Pegou, ó, de onde a BBC tirou? Tirou de tal lugar. E aí, de onde tirou? De tal lugar. Até que chegou no Daily Mail, que a gente sempre fala que se a coisa é falsa, já saiu do Daily Mail, beleza. Todos os portais deram que era verdade. No dia seguinte, todos os sites que deram, aí tiveram tempo de entrevistar médico do Brasil, especialistas no assunto, e os médicos, todos que foram entrevistados, disseram a mesma coisa. Falaram, olha, então também não dá para dizer que cravar que é impossível. Mas a chance disso ter acontecido é muitíssimo pequena. Claro que tem que checar, não estou isentando de culpa os jornalistas que cometem erros. Assim, a gente faz brincadeira para Veja, mas é uma brincadeira. É incrível porque assim, as pessoas desconfiam muito do que é verdade e aceitam a mentira com muita facilidade. Eu diria que a família está dilacerada, né? Praticamente o marido, o esposo da Fabiane, ele é meio assim o comportamento dele, né? Muito triste, meio depressivo, eu diria, depressivo. Eu acho que essa parte de você compartilhar sem pensar, quando você vê, você já prejudicou uma pessoa, uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, entendeu? É tudo meio complicado. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas que compartilharam o texto do G1 não abriram porque elas não estão acostumadas a ler jornal. As pessoas não têm essa necessidade de buscar informação. Temos cada vez mais pessoas que não têm interesse em ler, lendo o que não deveria. Não acredite em tudo que chegue para você ou que chega para você através da rede social. E para você compartilhar ou emitir uma opinião, tenha absoluta certeza daquilo que você está fazendo. Precisa ter responsabilidade no uso da rede. O ser humano ainda está muito pouco familiarizado com todas essas tecnologias, né? Para você ter uma noção, desde que nós aparecemos sobre a Terra, né? Vamos colocar aí o homem de Neandertal, e são 200 mil anos, né? A capacidade do indivíduo começar a refletir e se comunicar são 170 mil anos, né? Se a gente for voltar, por exemplo, para a Grécia Antiga, 2000 a.C., não havia escrita. Se a gente for olhar em toda a história da humanidade, 200 mil anos até hoje, a alimentação farta, como nós temos hoje, basta atravessar a rua para ir comprar, ela aparece apenas há 100 anos. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, uma metáfora métrica, imagine um quarteirão de 100 metros. Tá? 100 anos representa o último centímetro desses 100 metros. Ou seja, a alimentação só apareceu no último centímetro. A tecnologia apareceu o quê? Há 10 anos atrás? Então, no último milímetro. Então, é óbvio que o ser humano e as suas características psicológicas, biológicas, ainda estão absolutamente desorganizadas frente a isso tudo. Então, eu acho que ainda vai levar um tempo para o ser humano se organizar. Mas ele vai pagar um preço muito caro por isso, eu acredito. É igual a flecha que sai do arco. Depois que soltou, você pode curar o machucado que ela vai fazer lá na frente. Mas voltar, ela não volta. Quanto mais eu me refugio na tecnologia, mais eu regrido, mais eu cristalizo. É como se a tecnologia, no fundo, do jeito que está sendo usada, não estou falando mal dela, estou falando da maneira, né? Ela estivesse, na verdade, engessando as capacidades e as habilidades humanas. A gente, no meu entendimento, seguramente está dando um passo para trás. Importantíssimo.